Boa noite, turma. Aqui eu vou falar para vocês sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. Vou fazer um resumo, tá bom? Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 até 1918 e essas foram as causas que aconteceram. Eu vou voltar mais um pouquinho aqui que está rápido para vocês. Nós vamos ter aqui na Primeira Guerra Mundial. Quando ela começou o ano, né, de 1914, ela foi até 1918. Nessa Primeira Guerra aconteceram alianças entre os países, que depois vocês vão ver entre alianças que vão ser a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. O estopim, ou seja, o motivo que deu com que tudo começasse, já vinha uma época de muita tensão na Europa, só que esse estopim foi o motivo que fez com que essa guerra desse de início de fato. Alguns acontecimentos na Primeira Guerra Mundial, também a gente vai precisar falar sobre isso. Os motivos que causaram a Primeira Guerra Mundial, que intensificaram essas causas em relação a também a Primeira Guerra Mundial, os resultados da Primeira Guerra Mundial. Então eu vou colocar um pouco o que ligou cada coisa. Isso aqui é como se fosse um fluxograma, tá? É como se fosse um mapa mental que fizesse com que vocês imaginassem que cada momento levou a qual outro momento, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai ver que os motivos vocês irão ter aqui o imperialismo, o neocolonialismo. Esse imperialismo era aquele onde que um país se achava superior que o outro e ele ia imperar, ele ia dominar, tá? Isso era imperar, imperialismo. Você comanda uma outra parte à força, sem querer que ele tenha nenhum tipo de opinião ou posição política. E o neocolonialismo, neo significa novo, colonialismo significa colonizar. Então significa o quê? Que foi uma nova colonização, já foram em lugares onde que já existia colonizações. Então, por exemplo, na África já existia lá pessoas, já tinha uma sociedade fixada na região. Só que aí você vai ver que haverão, né, neocolonizações, ou seja, países europeus indo para a África, colonizando mais uma vez. Também não foi algo fácil, não foi algo que os africanos gostaram, foi algo que foi à força, tá? A gente vai ter o revanchismo que eu falei para vocês lá sobre a questão da Alemanha querer essa revanche dessa outra revolta que teve no passado com a França, né? Então a gente vai ver aí que tem também essa questão do revanchismo. E o nacionalismo é quando você coloca na frente de outros motivos a questão do seu país, né? Essa questão exacerbada, esse orgulho que já vai superando todas as expectativas de querer ser superior em relação a outros habitantes, em relação a outras nacionalidades. A corrida armamentista, né? Então, o que é armas? Então, vai ser aquela corrida onde você vai ter uma fabricação, uma utilização muito maior de fábricas, essa comercialização entre os países, né? Você vai ver uma produção em massa de armas, que é por isso que fala essa corrida. Quando você fala a palavra corrida, alguém quer chegar primeiro, né? Então, todos estavam fabricando armas demais, fabricando armas como fosse uma corrida, quem produzia mais, justamente pelo fato de matar mais pessoas, matar mais civis. Essa política de alianças, né, que você vai ver a aliança que vai ter entre os países, de cada um com um grupo, justamente para se apoiar um no outro. E aqui a gente vai ter, por exemplo, os resultados. Esses resultados vão ser quais? Você vai ter o resultado da Europa fragilizada, a Europa que sempre foi um continente, perdão, a Europa que sempre foi um continente, onde que teve vários conflitos étnicos. A Europa é como se fosse um pano de retalhos, onde que cada pedaço de pano tem uma cultura diferente, uma língua diferente, um costume. Então isso já deixou a Europa muito fragilizada. Países que tinham às vezes até 4, 5 línguas passaram a querer sua independência, a lutar por sua independência, fragilizando a Europa, fragilizando os países que faziam parte de um único aglomerado, um único país, podemos dizer assim. Tratado de Versalhes, né, que foi aquilo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial também. Você vai ter esse resultado, né, causando isso aí.
Estados Unidos é uma potência, então você vai ver que nesse período a Europa, por estar fragilizada, acaba abrindo espaço para que outros países cresçam. Nesse caso, a gente vai ter os Estados Unidos, 20 milhões de mortos. O presidente dos Estados Unidos elabora o 14 pontos de Wilson, paz sem vencedores, mas a Inglaterra e a França não aceitam. Então a gente vai ter também esse momento acontecendo durante a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Voltando para cá sobre os acontecimentos, a gente vai ver a corrida armamentista, né? Essa corrida, ela era a questão da paz armada, acordos e alianças. Então a gente vai ver, por exemplo, nessa corrida armamentista, a paz armada era um momento onde que todos estavam armados, mas ninguém atacava ninguém. Eles estavam assim, à espera, como se qualquer coisa fosse motivo para começar um novo conflito de guerra. Aqui a gente vai ter esses motivos aqui. Nós vamos ter, por exemplo, em 1917, a Rússia sai e começa a Revolução Russa. Ou seja, nesse período aí da Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela sai um pouco do foco da Primeira Guerra Mundial, porque dentro do país dela estava acontecendo uma revolução chamada de Revolução Russa. Aí você vai ver a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente. Lembra lá do filme que nós vimos, tá? Vamos ter aqui em 1914, olha só, o estopim, a Itália neutra, deslocamento de tropas. Então a Itália começa a se demonstrar mais neutra em relação à Primeira Guerra. Ela vai ter um deslocamento de tropas, né, saindo desse primeiro momento dessa guerra aí. A Tríplice Aliança, a França, olha só, a Tríplice Aliança fraca, né? Ela vai estar muito fraca porque a Alemanha estava ganhando mais espaço. Então você vai ver aí, assina a rendição da Tríplice Entente, vence, ok? Continuando aqui a explicação. Olha, aqui eu já falei para vocês sobre quem fazia parte da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Olha lá, Tríplice Aliança fraca, assinam a rendição. Então, por isso, como ela está se rendendo, você vai ver aí a Tríplice Entente ganhando, vencendo esse primeiro passo aí. Em 1915 e 1916, o uso das trincheiras de combates, que vocês vão ver lá no filme que eu apresentei para vocês, alguns conseguiram ver, mas no primeiro momento já deu para a gente perceber como eram as trincheiras, né? Que foi a segunda corrida armamentista. A Itália entra na Tríplice Aliança, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, nós vamos ver aqui, com a entrada dos Estados Unidos, ó, Estados Unidos da América, perdão, com a entrada dos Estados Unidos da América, eles foram enriquecidos e industrializados, os rumos da guerra mudaram. Ou seja, por exemplo, você vai ter aqui os Estados Unidos, que vai enriquecer porque fornecia armas, fornecia alimentos, também produtos industrializados. Esse rumo da guerra foi mudado, né? Então, antes poderia ter sido um resultado, mas com a força também dos Estados Unidos, fez com que um outro caminho fosse tomado. Esses acontecimentos, olha, a gente vai ver aqui o estopim, que foi o assassinato, né? O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Por favor, eu quero que vocês anotem esse estopim. Será uma questão de uma atividade, tá? Tenho essa aula para vocês tirarem dúvidas nas atividades que eu irei passar para vocês. O estopim foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, que fez com que, nesse primeiro momento, ele pudesse ser o motivo inicial para começar a nova guerra, uma vez que se houve esse assassinato, provavelmente aconteceriam assassinatos de outras pessoas que também seriam importantes representantes de outros países monárquicos. E aqui a gente vai ter a Tríplice Aliança, que foram as alianças que eu falei para vocês, e a Tríplice Entente, né? Então a gente vai ter, por exemplo,
na Tríplice Aliança, a gente vai ter o apoio do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, eu vou mostrar para vocês o mapa depois, tá? Qual foi o Império Turco-Otomano? É uma região onde fica a Turquia. Então a gente vai ter a Alemanha, a Itália, em 1915, depois ela sai, e o Império Austro-Húngaro, certo? Vai ser a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente vai ser o apoio dos Estados Unidos em 1917 à Inglaterra, né? Então aqui a gente vai ter também a França sendo uma aliança e a Rússia. Então a gente vai ter, por exemplo, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos naquela época em 1917. E essa aqui será a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Eu vou mandar, olha só, esse print para vocês da aula e irei mandar o vídeo da aula também. E a atividade de vocês que estará junto com a frequência. Então, a partir de agora, pessoal, só lembrando, nossa frequência de sexta-feira, ela ficou comprometida porque eu fiquei sem internet para poder mandar o link para vocês. Então, eu vou mandar a frequência de sexta-feira e também irei mandar a frequência de hoje. Só que na frequência de hoje, eu já vou mandar com algumas questões, tá? Que essas questões vocês deverão estar respondendo lá. E a nossa aula de hoje fica por aqui, tá bom? Ó, lembrando, você tem esse mapa mental aqui, o passo a passo, cronologicamente, como que aconteceu. Então, por exemplo, não deixem de ver esse vídeo, porque esse vídeo aqui estará explicando para vocês, tá bom? Como foi de forma resumida, tá? Claro que não dá para resumir uma guerra que durou 4 anos em 4 minutos, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam a proporção que teve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o estopim, e entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter apenas um intervalo de 20 anos. Então foi pouco tempo entre paz. Digamos que essa paz durou pouquíssimo tempo mesmo, porque 2 décadas para falar de 2 guerras, umas 2 grandes guerras mundiais, já dá para a gente perceber como que essa região da Europa ficou muito fragilizada. Mal elas conseguiram se recuperar, mal elas conseguiram se estruturar, construindo as casas, construindo os prédios, reconstruindo as avenidas, as regiões de espaços públicos, né, como praças e tudo mais, museus, e você percebe que a Primeira Guerra não deu tanto tempo até chegar a Segunda Guerra. Então a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, falamos a semana passada todinha, vamos falar durante essa semana ainda um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, para darmos início ao período que foi entre as 2 guerras, tá? E depois começar falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai falar algo muito cronológico, para não perdermos assim as datas, né, os anos corretos. Então, só recapitulando, a gente vai ter aqui, em verde foram os primeiros acontecimentos, olha só, vamos ter a Primeira Guerra Mundial, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, né, os motivos, os resultados, tá bom? Sobre a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, lembrando que a Itália, ela sai da Tríplice Aliança em 1915, tá bom? Ela sai um ano depois que começou a Primeira Guerra Mundial. Você vai ter também aqui a Rússia tendo essa retirada em relação em 1917, porque lá estava também acontecendo uma revolução, então eles voltaram para dentro do seu próprio país para poder resolver o problema do seu próprio país, para depois entrar no problemas de outros países, né? Que também era uma guerra que a Rússia depois teria que se envolver. A gente vai ter o apoio dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial a partir de 1917. Lembra lá o nome do nosso filme? Pois é, por isso que a gente vai ter o nome do filme, 1917, porque foi esse ano que foi a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a guerra deu início em 1914, tá? Então, os Estados Unidos, ele entrou bem depois ao início da Primeira Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui, espero que tenha ficado claro, que vocês terão que responder algumas questões que estarão lá junto com a frequência de hoje. E a frequência de sexta-feira eu também estarei enviando para vocês, tá? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.